Bem-vindos a mais uma aula, e essa aula é a continuação aí da aula passada, onde aprendemos a localizar a área de trabalho. Então, uma vez a área localizada aqui no Google Earth Pro, nós agora precisamos gerar o arquivo de contorno dessa área. E vamos utilizar então a ferramenta de adicionar polígono. Ela está aqui em cima do programa, então aqui ó, ferramenta adicionar polígono. E quando a gente ativa ela, aparece essa janela com algumas informações e adianto para vocês que não podemos fechar essa janela enquanto a gente está digitalizando, enquanto a gente está criando o arquivo aí de contorno. Então, a gente pode já de início colocar um nome. Então, eu vou colocar aqui contorno e vocês podem colocar uma referência, nome de talhão, fazenda. Eu vou deixar só contorno. E a gente deixa ela no cantinho, lembrando que a gente não pode fechar ela. Então, se ela estiver em cima aqui, ela aparecer em cima da área, a gente deixa no cantinho aqui. Então, vamos iniciar aqui a geração do contorno da área. Quando nós, com a ferramenta de adicionar polígono ativada, o nosso cursor ele passa a ter esse quadradinho aqui, como se fosse uma mira. E então, nós, por meio dessa mira, a gente vai aqui adicionando pontos no limite da área. Então, aqui, ó, conforme a gente vai adicionando pontos, na verdade são vértices, o polígono, aliás, vai criando, né? Vai se criando aqui um polígono com o formato do limite da área. Então, a gente vem aqui. Esse arquivo, ele é muito importante porque ele vai ser a base aí da geração dos nossos mapas daqui para frente. Ah, Lívia, mas eu não consigo colocar os pontos no local exato, porque conforme vai gerando o polígono, ele vai... Opa, ele vai, né, vai apagando, na verdade, assim, né, vai criando aqui esse polígono fechado aqui, branco, e eu não consigo, como por exemplo, aqui, saber direitinho onde que está o limite da propriedade. Não tem problema, o conselho que eu dou para vocês, vão meio que pelo rumo, e depois a gente refina esse contorno. Então, como eu fiz aqui, ó, vocês vão ver que é só ir clicando que ele vai gerando aí os vértices. Então, né, como eu já falei para vocês, nem sempre a gente de primeira aqui, nessa fase, a gente consegue delimitar o local exato aqui do limite da área de trabalho. Então, eu gero aí um primeiro arquivo e faço algumas configurações que vão nos ajudar aí a editar esse arquivo. Uma delas, no caso, aqui tá vendo, o que atrapalha muito é o fato desse polígono ele estar branco. Então, se eu vier aqui na opção estilo e cor, eu consigo tirar esse preenchimento. Então, eu venho aqui em opacidade e coloco 0. Vocês vão ver que o polígono passa a não ter preenchimento, somente a linha e os vértices que compõem aqui esse perímetro. E então assim fica melhor, né, para a gente trabalhar. Então agora outra coisa que a gente vai fazer aqui, depois de tirar o preenchimento do polígono, é ajustar os pontos. Então outra coisa que ajuda bastante é a gente melhorar essa linha aqui. Então eu vou mudar, tá vendo, na opção linha, eu posso mudar de cor e também a largura dela. Então, eu vou colocar aqui, eu gosto de trabalhar em cima do verde com a cor amarela, mas é uma opção, vocês podem acharem melhor. Então, eu tenho aqui a linha agora em amarelo. E sem o preenchimento, eu consigo ver exatamente onde o meu contorno deve passar. Então, eu venho ajustando, então, agora esse polígono. Então, eu vou dando zoom e vou ajustando aqui. E eu falo para vocês, esse é um dos trabalhos mais importantes aí da rotina, porque é esse contorno depois que vai ser utilizado
na geração dos mapas. Então, se ele estiver errado, o mapa de vocês também vai estar errado. Então, eu posso criar pontos entre vértices. Então, aqui, e vou ajustando, tá vendo? Eu senti a necessidade de ter mais um vértice aqui. E sempre que eu quiser chegar perto de uma área, eu tiro o zoom, coloco aqui o cursor, mais ou menos para onde eu quero. Ó, eu estou sentindo que eu preciso de mais um vértice aqui. Então, é um trabalho aqui, né, bem minucioso, mas que é extremamente necessário. Então, ele girou aqui embaixo. Opa. Eu sempre tenho que clicar. Se eu quero criar um vértice entre dois pontos, eu clico nos dois e adiciono um ponto. Aqui não está indo, então é a ordem que está errada. Isso, tá vendo? Então eu dou zoom aqui e vou ajustando. Opa. Quando eu erro, é só apertar Delete. E aqui eu crio um ponto aqui. Pronto. Em cima do ponto, eu mexo na linha de contorno, tá vendo? Então aqui eu ajustei e vou ajustando os demais vértices. Lembrando que esse contorno, ele deve ser fiel, como já falei, à área que eu vou trabalhar e principalmente a área agricultável. Eu não posso extrapolar esse limite aqui, como por exemplo, na estrada. Tá vendo que esse ponto aqui está dentro da estrada? Eu tenho que trazer ele para a área agricultável. Então, deixa eu melhorar esse zoom aqui. Então, sempre aqui muito, ó, aqui o ponto ele está na estrada, então eu ajusto ele aqui para a área agricultável. E termino aqui o contorno. E aqui, ó, como que eu faço curva? O segredo da curva é sempre quantidade de vértices. Ajusto aqui. Se eu sentir a necessidade de colocar mais vértices, então eu clico nos vértices adjacentes aqui, né? Aqui. Bom, agora a gente está numa área aqui que eu preciso de curva. Então, como eu falei para vocês que é curva, né? O segredo de se fazer curva aqui é adicionar vértice. Então, entre esses dois pontos aqui, eu vou adicionar um vértice. Opa, ele veio para o seguinte. Então, vou adicionar um vértice aqui para eu ter um pouco mais de precisão nessa curva. Venho arrastando aqui. Aqui eu acho que precisa de um vértice. Bem em cima da área agricultável. Tá? Às vezes ele gera para frente o vértice. Aqui na sequência, outro vértice aqui, ó, para fazer essa curvinha. Ajusto o zoom. Ajusto. Agora começou uma outra curva. Então, preparo aqui, localizo, centralizo a área. Trago para cá e vou criando o vértice. Ajusto. Acredito que aqui também vou precisar gerar um pouco mais de vértice ou não, vamos ver. Ó, chego, a área está muito fora o limite está muito fora da área agricultável e vou ajustando. Não façam isso, um conselho que eu dou para vocês, não façam isso de qualquer jeito, tá? Isso aqui demanda um pouco de trabalho, mas faz parte aí do sucesso do trabalho de vocês. Ó, vou dando zoom com
o botão de rolagem do mouse e vou ajustando. Aqui. Pronto. Então, eu tenho aqui a digitalização, né, da minha área, do contorno, do limite da área de trabalho. E agora, eu preciso salvar esse arquivo. O que eu posso fazer também é melhorar aqui a apresentação. Eu posso agora, depois de ter digitalizado, eu posso aumentar a largura desse limite. Como eu falei para vocês, eu uso aí a cor amarela porque eu acho que dá um contraste bom no verde. Então, eu tenho aqui já o arquivo de contorno, de limite da área de trabalho. Então, eu vou salvar, porque eu vou utilizar agora esse contorno no QGIS. Da agora para frente, a gente vai trabalhar com QGIS. Então, tenho salvo aqui. Quando eu der OK, vocês vão ver que ele vai estar salvo no programa. Então, eu vou dar OK aqui, ele vai aparecer aqui nessa aba aqui de lugares, ele está, então, salvo no programa. Eu preciso, então, agora gerar o arquivo, salvar o arquivo para poder trabalhar no QGIS. Então, como que eu faço isso? Eu venho aqui, tá vendo que tá aqui, ó, o arquivo de contorno. Vou clicar com o botão direito e vou em salvar lugar como. Vocês vão ver que vai aparecer aqui um caminho para a gente localizar a pasta no nosso computador que a gente quer salvar esse arquivo e eu vou dar um nome. Eu vou continuar deixando aqui com o nome, contorno, e vocês vão ver aqui o tipo. O Google Earth ele gera dois tipos de arquivo, de extensão de arquivo, extensão .kmz e KML. Já adianto para vocês que tanto faz. Um tem aqui, um é mais leve, mais compactado que o outro. Mas aqui no caso nós vamos salvar em .kml. Então aqui, ó, tá vendo? Já aparece a minha pasta e os arquivos que eu tenho de KML na minha pasta. No caso aqui eu vou deixar contorno e vou salvar. Então, vocês vão ouvir muito falar assim, me passa o KML. Às vezes o produtor já tem esse arquivo feito no Google Earth, e ele vai te passar, então, direto o arquivo KML. Então, quando quando alguém falar para você, eu pedir para você fazer, eu vou te enviar o arquivo KML, ou então me envia o KML. Vocês sabem que é um arquivo gerado pelo Google Earth. E, então, já falei para vocês aqui também, há uma outra maneira de se obter essa localização, que é o produtor enviar para vocês direto o arquivo KML. Então, eu finalizo aqui essa aula e agora a gente vai na próxima aula a gente vai começar já a trabalhar aí com o QGIS.